Bom, Bruno Victor, diretor, roteirista, curador, calma aí, nome? Pronome. Ele, dele. Você nunca perguntou, tô É brincando. verdade, nunca perguntei, verdade. Mas é ele dele. Ele dele. Não sei, porque também você falou disso. Ele dele e é roteirista e diretor do Rumo. É o Marcos Azevedo, diretor, professor. Ele dele, pesquisador, produtor. Acho que tá bom, né? O filme era sobre o quê? O Rumo é uma fábula e uma documentação também dos quase 20 anos da implementação das cotas sociais na Universidade de Brasília, né? Então a gente fez um mergulho no material de arquivo que foi cedido pela Ana Flauzino, que é membro do Enegrecer, que é o coletivo que foi registrado nesses arquivos, né? E a partir dele a gente complementou a história fictícia da Leni e a Sierra, que no nosso filme elas estão tentando entrar na Universidade de Brasília, né? Através das cotas, assim. Eu acho que essa parte da ficção ela veio muito no lugar de representar a história de muitas famílias pretas brasileiras, assim, que enxergam no acesso à educação a única oportunidade de mobilidade social, sabe? E isso é muito também minha história, história do Marcos que é educador, né? Trabalha na rede pública. Enfim, acho que é sobre isso o Rumo, né? Como é que foi formada a equipe? Bom, a gente, na verdade, não tinha nenhum financiamento, a gente fez um financiamento coletivo e o dinheiro que a gente arrecadou, na verdade, deu para transporte, alimentação e todo o resto de equipamento, tudo também foram apoios. E a equipe é isso, a gente foi mostrando o projeto, contando o que a gente queria fazer, e aí todo mundo foi abraçando a ideia e topando fazer sem receber nada, né? Então, isso foi até todo um outro arranjo que a gente teve que fazer, porque é isso, né? Todo mundo não pôde abrir toda a agenda para que a gente fizesse o filme, né? Ao longo da semana, por exemplo, a gente não conseguia gravar porque as pessoas tinham que trabalhar. Então a gente gravou essencialmente nos finais de semana, porque era o período que as pessoas da equipe poderiam. Inclusive isso também foi um outro fator que fez a nossa equipe ser enorme, né? Porque é isso, aí no final de semana alguém não podia, a gente conseguia outra pessoa para trabalhar. Então, por exemplo, a equipe de foto ela é enorme, tem uma quantidade de assistentes de fotografia bem grande, porque é isso, porque cada semana era um grupo diferente, para que a gente conseguisse gravar tudo, né? E também a gente teve muito essa preferência por profissionais pretos também, assim. Então a gente correu muito atrás, assim, de profissionais pretos disponíveis, né, que poderiam estar junto com a gente nesse lugar das agendas também, assim, que eu acho que a gente também teve essa prioridade, assim, de nos cargos diretivos, né, nas cabeças de equipe, sempre ter pessoas pretas, assim, e as pessoas pretas que queriam participar, mas não tinham muita experiência, estarem no lugar de assistência para que também o filme fosse esse lugar de ser um espaço para aprendizagem também, sabe? Que eu acho que é o mais importante, assim, não adianta a gente querer dar esse lugar de oportunidade, mas também não dar um lugar de aprendizagem, sabe? Eu acho que esses dois lugares eles têm que tá muito juntos, assim, porque eu acho que é onde é o gargalo, né? As pessoas até querem trabalhar com cinema, mas é muito caro, né? Demanda muito. E os filmes geralmente precisam de pessoas com experiência e ninguém quer dar experiência, então fica um limbo, assim, para essas pessoas. Então acho que o Rumo também foi um lugar que a gente
teve esse outro pensamento, assim, sabe? De poder ensinar um pouco do que a gente sabe, assim. E como é que foi a experiência no set, assim, com várias pessoas pretas? Foi um ambiente melhor para trabalhar? Nossa, com Sim. certeza. Nossa, eu acho que isso foi um diferencial da nossa experiência de set. Porque é isso, né? É um outro encontro, um outro cuidado. E também é uma experiência que a maior parte de nós nunca teve. De chegar num set e ver essa maioria de pessoas pretas trabalhando ali, de pessoas pretas decidindo também o que vai ser feito. E eu acho que até a conversa entre as equipes também se deu de uma outra forma. Né? É uma coisa que eu acho que a Mel, que é a nossa assistente, sempre fala, de um dos dias no set, um dia cansativo, com muito calor, e a gente conseguir, depois do almoço, deitar para descansar um pouco, para recuperar as energias e voltar depois para toda a cena que a gente teria que fazer. Então, assim, foi um conjunto de coisas que eu acho que toda Esse cuidado, né? esse cuidado que as pessoas tinham umas com as outras, a nossa preocupação o tempo todo de como ia ser o transporte de todo mundo para casa, de que todo mundo chegasse bem. Então, acho que há um conjunto de coisas que, por terem sido pessoas pretas, grande maioria pessoas periféricas, a gente ter pensado nesses detalhes, assim, e é isso, como eram pessoas pretas contando histórias de pessoas pretas, até o cuidado em relação às atrizes também era outro, né? Era um partilhar também de carinho e de histórias comuns. Então acho que isso fez uma diferença enorme na nossa experiência de set. Sim, e sempre foram sets muito emocionantes, assim. Nossas fotos são sempre no final muito chorando, assim. Eu acho que eu não tenho nenhuma foto que eu não me senti muito emocionado ali, tanto de entrevistar pessoas que foram muito importantes, assim. A gente estava entrevistando pessoas que lutaram pelo nosso futuro, sabe? E, assim, isso era muito forte, assim. Ouvir uma pessoa que fez tanto para eu chegar até ali, sabe? Então era um contato muito forte, assim, que era muito difícil segurar a emoção, assim. Tanto, e ver a Leni, assim, que aos 52 anos entrou na universidade, o quanto que a gente teve um gap, né, de filmagens de 2019 para esse ano, assim. Então a gente encontra a Leni quando ela tinha entrado pela primeira vez na universidade e não conseguido fazer o curso por trabalhar na escola, e aí a gente encontra a Leni depois, ela já dentro da universidade, porque no meio desse processo ela se descobriu muito forte assim também, sabe? Foi importante para mostrar para ela também que ela é uma atriz, sabe? Que aquela equipe toda acreditava nela, aquela equipe toda negra acreditava nela, sabe? Então a gente encontra uma Leni, estudante da universidade, cheia de método já, super aplicada na universidade, ela faz inúmeras disciplinas, assim, e com uma paixão muito grande, já feito outros trabalhos também, feito peças de teatro, então foi muito incrível a gente ver como que o filme ele foi crescendo também junto com as pessoas que estavam envolvidas ali, sabe? Então, foi a experiência mais diferente que eu tive dentro de um set, assim, foi com essas pessoas, assim, porque o nosso set terminava em choro, em pagode, em churrasco, então era muito bom, tá, sabe? Então todo mundo quando acabou o filme a gente ficou meio órfão, assim, desse encontro, sabe? Porque na verdade foi um encontro mesmo, assim. Não, imagina. O pessoal da Negrecer, que era esse coletivo de estudantes negros, muitos já não se viam há muito tempo. Não só pela pandemia, né, por outros motivos também, né, da vida, trabalho, cada um foi seguindo seus caminhos. Então,
uma das nossas diárias é esse encontro. E esse dia foi muito incrível, porque eram estudantes que na época tiveram uma participação importante nesse debate sobre as cotas, e agora eles estavam ali naquele momento para ver tudo que eles fizeram e se reencontrar. E aí esse reencontro foi outro dia também, que foi muito emocionante, porque é isso, são pessoas com muita história para contar e que entre eles, eu acho que eles estavam, né, toda vez quando a gente teve o nosso primeiro contato com o pessoal da Negra C, já foi um negócio que a gente ficou olhando e vendo o quanto eles tinham coisas para falar, mas o quanto talvez nunca tivessem tido esse processo de escuta mesmo, porque foi isso que o Rumo fez, né? Escutar essas histórias. Escutar essas histórias, e aí eu acho que é uma coisa que eu já tinha falado outras vezes, de entender quem foram os protagonistas reais dessa história, que foram as pessoas pretas, né? É muita gente, tem a Ana Flauzina fala isso, né? Assim, é uma luta negra com muitos aliados, mas a gente tem que entender a necessidade de falar desse protagonismo negro nessa conquista de política pública. Então, as cotas faz parte de todo um conjunto de políticas afirmativas e que é isso, a gente precisa dar nome a quem foi responsável por isso. Dar nome principalmente às pessoas negras que foram responsáveis por algo que mudou de forma assim, como nunca foi visto antes na universidade no Brasil. E como é que foi a pesquisa para chegar nessas pessoas? Então a gente, na verdade, ficou num processo de pesquisa longo, né? Assim, Sim, foi bastante longo. de quem foram esses protagonistas. Na verdade, ainda tem muito mais gente, né? A gente não entrevistou tudo isso, mas a gente, na verdade, estava querendo concentrar em pessoas que tiveram... Algumas pessoas a gente já conhecia, por exemplo, a Lia a gente já conhecia, então ela foi importante também para a gente entender essa história de como o Enegrecer participou disso tudo. A gente sabia que tinha uma ação forte dos estudantes, apesar de estudantes negros serem em número muito pequeno naquela época, mas ainda assim esses estudantes que estavam lá no Enegrecer faziam muito barulho, né? Assim, eles eram muito fortes, muito combativos. Até tem falas da Lia de como as pessoas já olhavam para eles assim, assustadas, esperando que eles iam falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, assim, porque eles tinham uma ação muito constante. A gente foi pesquisando quem eram os professores, porque tinham alguns professores negros já na universidade. Então, a Dione era a relatora, a Dione Moura, que é na época, não sei se ainda está assim, eu acho que não, mas ela ainda era a única professora negra do departamento de comunicação da UNB. Então, assim, ela já foi relatora do processo na época. O Nelson, porque aí, conversando um com o outro, a gente foi chegando a esses nomes, e o Nelson já era uma figura super conhecida e tal. E aí teve a Renata, né, que a Renata faz uma pesquisa importante sobre essa opinião de intelectuais da época que eram contrários às cotas, que o Bruno já conhecia a Renata, então ele já sabia desse processo de pesquisa dela. Pesquisa de mestrado, né? Sim. Mas foi isso, assim, eu acho que a nossa pesquisa foi muito no lugar também um pouco de frustração por não ter tantas informações em domínio público. Sim. Então esse foi o ponto de partida, assim, que foi muito no lugar de pesquisar de uma forma também meio afetiva, sabe? Tipo, não, eu conheço uma pessoa que tava nessa época, então a gente foi procurando muito nesse lugar. Porque se você for fazer uma pesquisa de modo institucional, assim, como mais convencional, você não acha tanto material, assim, quanto fosse qualquer outra temática, sabe? Isso mostra muito da memória, né? Assim, desde as questões mais violentas que foram colhidas através de depoimentos, né? De queimar dormitórios de pessoas africanas na Universidade de Brasília, a gente não achar tanta notícia sobre isso nos arquivos que são de domínio público, assim, né? Tipo, pichações. Assim, a gente achou alguns documentários também que falavam da época, mas falavam de um lugar
muito problemático, assim, que a gente até ficava muito constrangido quando indicavam, a gente tem esse filme aqui, assista, a gente assistia e falava, nossa, realmente é muito importante a gente fazer um filme mesmo, porque do jeito que estão contando esses arquivos, assim, do jeito que se mostra, e também pessoas brancas que tomaram o protagonismo, né, de se colocarem como brancos salvadores, assim, né, então tem várias questões que a gente estava vendo que durante a pesquisa que precisavam ser revisitadas e ser colocadas de outra forma, sabe? Porque se você for pensar que a gente teve um coletivo que foi tão ativo, que fez tantas movimentações dentro da universidade, desde a implementação até a recepção de calouros negros, e não ter nenhuma matéria mais coesa, assim, sabe? E nenhum veículo de informação. Isso é muito grave. E nem na própria universidade. Né? Exatamente. Porque a gente foi, no nosso início de pesquisa, foram nesses centros de memória, né? A UNBTV, tem um centro arquivo, de né? documentação da UNB e nada, nenhum dos dois lugares, tem nada de registro. Quando a gente recebia essa resposta dizendo que não existia registro para o que a gente estava procurando, a gente ficava assim, como não tem registro? Isso aconteceu no início de 2000, né? O debate começa aí em 2000, 2001, né? Porque ele é depois da Conferência de Durban, que foi em 2001, então é aí que já começa uma série de debates sobre cotas, e aí tem toda a questão do caso Ari. Então assim, como isso tão recente? A gente está falando de 20 anos? E com um volume de arquivo, assim, gigantesco lá, sabe? Então, assim, existe produção de arquivo, existe, mas de temas que interessam a uma instituição que é majoritariamente branca. Então, a memória de corpos dissidentes, ela não é interessante. Então, é isso, assim, a gente sempre fica pensando no que é o racismo institucional, assim, e isso é muito evidente, assim, o que é, sabe? Então foi uma pesquisa que foi muito frustrante, assim. E aí, e também outra questão que a gente não tinha recursos, então era eu e Marcos, a gente indo atrás de tudo, assim. Né? Muito, a gente não tinha essa experiência enquanto documentarista de ir atrás dessas informações de forma mais técnica, prática. E aí esse ano, quando a gente volta e a gente consegue um financiamento através do FAC-DF, a gente consegue contratar uma pessoa para ir atrás dos arquivos. Aí começa a mudar um pouco, sabe? Porque aí ele consegue ter outros acessos que a gente, enquanto pessoa física, assim, a gente não conseguia também, sabe? Então a questão do recurso mesmo, assim, do investimento no filme que quer relembrar essa história, assim, é fundamental, assim, né? Porque senão a gente fica num lugar muito limitado também. Se tiver algum apoio de alguma instituição, ou foi só o FAC? Não, apoios técnicos a gente teve muito da UNB, assim, a UNB-TV, ela foi uma grande parceira, onde emprestou equipamento, né? A própria FAC também, né? Onde a Faculdade de Comunicação, ela cedeu o estúdio pra gente, se não me engano, equipamentos também. A trupe do filme também foi uma grande parceira que emprestou equipamentos também. Nossos fotógrafos, eles tinham os próprios equipamentos, então... Pessoal do som. Pessoal do som também. Então, a gente teve essas parcerias que foram fundamentais, assim, sabe? Senão não era possível mesmo. Mas, na verdade, depois que a gente teve o apoio do FAC, a gente, né, teve o Gabriel fazendo essa pesquisa de documentação e foi vendo o quanto tudo isso também é super caro, né? Assim, ter acesso a esses documentos, às vezes você acha o documento, mas para depois conseguir utilizar, ter o direito para utilizar, isso tudo demanda muita grana. Tem que pagar. A gente coloca, a gente tem, na verdade, boa parte dos nossos arquivos, eles são de arquivos pessoais. Então, arquivo pessoal da Leni, da Sierra, do Nelson, né? da Lia, da Renata.
o pessoal da Enegrecer, que é boa parte dos nossos arquivos, porque eles gravavam as sessões do conselho que estavam deliberando sobre as cotas, então assim, gravavam os próprios encontros deles, e aí é nisso que mostra um pouco o quanto essa militância ela tá ali combativa, mas também é uma militância que se mantém, porque também há uma troca afetiva, né? Então a gente tem muitos momentos deles conversando em almoço, de uma forma um pouco mais descontraída, mas tudo também girava em torno do que estava acontecendo naquele momento. Quando a gente vai olhar as conversas, sempre tem esse debate das cotas como pano de fundo, mas eles estão comendo uma feijoada, né? Conversando e rindo também. Então há um político, mas há uma coisa íntima, uma coisa afetuosa que mantém até mesmo a força para que essa luta se mantenha. Porque também ninguém consegue ficar só ali, né? Nesse embate político o tempo todo. Isso foi muito, muito importante pra gente. Porque eu acho que se a gente não tivesse tido acesso a esses documentos particulares, a gente talvez tivesse ainda demorando mais tempo ainda para conseguir finalizar o filme. Porque tudo, assim, jornal, qualquer imagem de reportagem você tem que pagar. Sim, é isso, assim, as instituições maiores, veículos, elas detêm essa memória, e é a memória não só sobre cotas sociais, é a memória preta mesmo, assim, sabe? Todo o imagético, todo que tem da história, por exemplo, da TV brasileira, assim, elas têm dono. E aí, é isso, a gente não tem direito a essa memória, assim. Elas ficam lá resguardadas, sem interesse dessas instituições de utilizar também. Então, elas ficam lá meio que em cárcere, né? Tipo, sem poder usar, sem ser utilizado. E como é que foi a escolha dos personagens? A Leni, eu vi um vídeo dela, que é um react dela, quando ela passa na universidade. É muito lindo, assim, é incrível, assim, não tem como não se emocionar. E aí a gente marcou uma conversa com ela, assim, aí quando ela chegou e conversou com a gente, não tinha dúvida, assim. Não tinha dúvida não só pela questão dela ter passado e fazer muito sentido na história do filme, uma mulher da idade dela, né, está entrando na universidade, mas também a história de vida dela, assim, sabe? Tipo, é muito... chama muita atenção, assim, de como, igual ela conta no filme, né, de como ela teve que abrir mão dos sonhos dela para os filhos conseguirem acessar a universidade. Então ela foi arrebatadora, assim, tipo, não tinha... As coisas foram se encaixando, né? Foi. Porque a gente já tinha essa ideia dessa família, e aí o Bruno um dia viu o vídeo. E aí a gente, na verdade, as coisas foram se encaixando de um jeito meio, não sei se natural é a palavra, mas foi muito... Foi isso, assim, eu acho que aí teve essa questão de da gente querer muito fazer um retrato diverso, né? Então tinha a Leni, aí tem a Sierra, que a Sierra já é muito mais jovem, né? Então como entender esses lugares geracionais também, né? Então, e assim como as personagens que estão de forma documental, assim, né? Era pensar assim, como que a gente consegue fazer um panorama bem interessante desses 20 anos, né? Não ficar só tanto lá atrás, mas também falar de hoje, né? Que aí eu acho que foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer uma dinâmica de... A gente vai lá no passado, né, com o Nelson, que é antes das cotas, ele vem do movimento negro unificado, aí ele consegue ter uma visão para além, né? Ele fala muito do que foi feito antes, do que foi feito para chegar até a política de cotas, né? E aí vem a Lia falando muito desse lugar do ativismo ali pra fazer mesmo, né? Ela tava bem no olho do furacão ali
na Assembleia e tal, ela adentra e conhece o Enegrecer e tem uma vivência muito intensa junto. E aí ela fala de formas muito emotivas e pragmáticas ao mesmo tempo. Ela tem um discurso muito incrível, assim, ela consegue falar tudo de uma forma muito poética e também muito compreensível, assim. Então, é muito importante. E aí vem a Renata, que aí também já é outro passo de geracional, assim, mas que ela tem a memória de estar observando o que estava acontecendo, então é como se ela tivesse observando o que Lia estava fazendo ali e ela conseguindo fazer esse avante de pesquisar depois o que foi esse movimento, né? Então a gente tem meio que quem veio antes, quem fez e quem refletiu sobre e quem foi beneficiado diretamente, assim, né? Que é a Sierra e a Leni. Então a gente fez esse arco mesmo, sabe? De gerações. Tudo isso para falar que essa luta é ancestral, assim. E ela é ancestral a partir de um momento que esse lugar da informação ancestral, assim, eles conseguiram captar através do vídeo. Então a gente fala muito disso também, né? Por que a gente coloca uma TV na mata, assim, né? Com arquivos. Porque a gente quer pensar também que agora a gente consegue se autorregistrar. E isso não é muito antigo, sabe? A população preta, ela não teve acesso, não pode ter tanto acesso igual as pessoas brancas a autorregistro, né? A gente vê filmes, ensaios, assim, muito antigos, né? De famílias, inclusive famílias do cinema tradicional branco brasileiro, que tem imagens de arquivos aí Desde da sempre. criação de Brasília, né? Você tem cineastas que fazem filmes com imagens da avó chegando de avião aqui na construção de Brasília. É esse nível de arquivo, né? Enquanto pessoas pretas nunca tiveram acesso a isso, né? Então é muito importante, assim, como esses arquivos, eles são fundamentais para esse filme, sabe? E entender eles como ancestralidade também. Então, a escolha das personagens também foi muito nesse lugar, porque inclusive a Ana Flávia, a gente encontra ela no arquivo. A gente assistindo os arquivos, a gente encontra ela, a gente fala, gente, eu conheço essa professora, hoje essa aluna que está aqui na cadeira ali naquele dia, hoje ela é uma professora preta, uma das maiores historiadoras do Brasil, assim. Então era importante escutar ela, sabe? E foi esse arquivo que trouxe. Ninguém falou assim, vocês precisam entrevistá-la. Não, foi o arquivo que trouxe ela pra gente, assim. Isso eu acho que foi muito incrível, assim. De que ainda assim não é um. Porque a gente tem que muito pensar nessa questão temporal, né? Porque isso é 2000, né? E ainda assim o acesso à câmera, o acesso. Nada disso era também fácil, né? Assim, eram pessoas pretas que estavam entrando na universidade, né, com todas as dificuldades da vida, e assim, quem é que tinha câmera na sua casa no início de 2000? Então, o que hoje pra gente está disseminado, naquela época não. Então, ainda assim, todo o movimento que o Enegrecer teve de se gravar, de ter esse cuidado de se registrar, isso é muito importante. E eu nem sei se na época. Não, eles tinham consciência de muitas ações, da importância do registro dessas ações, até mesmo também para se resguardar, né? Porque é isso, pessoas pretas se juntando para questionar o sistema também não era uma coisa bem vista, né? Imagina, a estrutura da universidade não estava feliz com o que eles estavam fazendo, não estava aplaudindo isso, então o registro também vem um pouco por conta disso, mas ainda assim esse registro também não é fácil, não é algo que eles vão ali, pegam uma câmera, botam no tripé e faz assim, né? Porque, né, naquela época uma câmera não estava
não era para todo mundo. Do que não está falando desse registro tão antigo, mas essa dificuldade toda ainda permaneceu por muito tempo. Tanto que a gente tem aí, isso é uma coisa interessante, das pessoas começarem a prestar atenção, né? De como o cinema negro tem retratado essa questão da memória e como a nossa memória, a memória da população negra, ela tem pouca imagem. E a gente está nesse processo de restaurar e tentar ir em busca dessas imagens. Porque aí acabou que a nossa memória ficou muito também no oral, né, um pouco no escrito, mas a gente precisa também criar esse imagético para romper com, com um pensamento que já está disseminado, né? E vocês já pensaram onde vocês vão distribuir o filme para a memória continuar viva? Então, a gente ainda não fechou com nenhuma distribuidora, mas é uma certeza muito grande que esse filme ele tem que circular ano que vem enquanto acontece a revisão das cotas raciais, sabe? Eu acho que ele precisa ser essa ferramenta, assim, mesmo, assim, de ser um documento. O Rumo, pra mim, é um documento que ele comprova, assim, não que precise, né? É só você adentrar dentro das universidades, você vai olhar o quanto é importante, assim. Mas para além disso, o Rumo, ele mostra que a gente precisa pensar outras coisas também, para além da entrada da pessoa preta na universidade, né? Que é a permanência, é entender que os professores precisam pensar que eles não dão aula só para pessoas brancas com condições de entrar na universidade. Não, são outros corpos que estão ali e os métodos precisam se adaptar a isso também, né? Então é o lugar tem que ter uma política de permanência, né? Então são várias outras formas que ficaram paradas na reflexão, assim, porque por muito tempo a sensação é que a gente sempre tem que lutar pelo óbvio, assim, né? E aí a gente tem que ainda lutar pela existência das cotas raciais ou tem que avançar com essa reflexão para ampliar, para pensar que não é só as cotas que elas precisam manter, mas sim políticas de permanência, né? Pensar em como que a gente pode lidar com o racismo institucional, né? Como que são essas penalidades para professores, funcionários que são extremamente racistas, né? E aí como que isso é dialogado dentro da universidade, então tem muita coisa para discutir. E eu acho que o Rumo ele amplia esse debate, ele não se limita só é importante entrar e ponto. Não, ele traz vários depoimentos que falam que existem muitas coisas que precisam ser alteradas dentro da universidade também. E ano que vem é esse ano que é a revisão, né? Então já existem projetos, por exemplo, que é para acabar com as cotas raciais, né? Então, nesse lugar da distribuição, acho que existe um lugar de distribuição de impacto que precisa ser feita, sabe? De reflexão, de levar para as escolas, assim, né? Onde fazer um trabalho de base mesmo, né? A gente teve uma experiência muito boa com o nosso curta, a frente que foi levar ele para as escolas públicas também, né? Trazer reflexão de gênero e sexualidade, enfim. Porque é isso, se a gente não começar agora retornar para esse lugar onde é o de formação intelectual das pessoas, porque acho que tem muitos que já não tem mais conserto, assim, não tem mais volta, assim, nesse pensamento que não é importante as coisas raciais. A gente tem que ir nas pessoas que têm formação intelectual para ver se a gente tem um futuro melhor, assim. E na verdade, eu acho que o caminho que o Rumo vai tomar agora, assim, é isso, né? Como o Bruno falou, a gente ainda não tem uma distribuidora, mas assim, nessa exibição que a gente fez no Festival de Brasília, que foi a nossa primeira exibição, né? Então, a resposta foi muito disso, de como as pessoas ficaram emocionadas de se ver ali. Muita gente se viu na história da Leni, né? Assim, muita gente ficou emocionada com a luta que o Nelson conta, que a Lia conta, né? Todo mundo lá no filme. Então, é tornar a universidade algo possível, porque ela ainda não ela não tá no pensamento generalizado de alunos e alunas pretas que estão nas escolas, por exemplo.
Ainda não é algo que para muita gente já está dado, de que eu termino o ensino médio, a universidade é o próximo caminho. Para muitas pessoas, para muitos alunos e alunas pretas, principalmente de escolas públicas, isso não é uma realidade. E aí eu acho que o Rumo mostra essa transformação e eu acho que ele traz uma outra perspectiva. Eu acho que ver a Leni, principalmente entrando na universidade, ver a Sierra na universidade também é muito importante, né? Imaginar uma mulher trans, preta, na universidade, isso também traz também uma outra realidade para pessoas trans que não é uma realidade fácil no Brasil, né? Então, assim, há uma série de fatores ali no Rumo que coloca ele como um debate importante. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, dessas transformações que a gente conseguiu esse ano, dessas mudanças que a gente conseguiu no campo político esse ano, mas tudo que vai vir no ano que vem, né? Porque não significa que tá ganho essa história, que a gente vai ter uma transformação radical e uma melhoria intensa da noite para o dia. E o debate racial ele precisa ser central para a gente entender o que é a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que o Rumo traz muito disso. E por isso toda essa estratégia de distribuição precisa ser muito bem pensada, porque é isso. A gente quer acessar cinema, a gente quer acessar esses espaços todos, mas a gente também quer que ele seja esse ponto de debate, porque eu acho que quando as pessoas se veem, às vezes fica mais fácil esse debate do que realmente só vendo os números que, com certeza, todas as universidades que adotaram o sistema de cotas vão mostrar. Mas ali a imagem diz muito. Voltando um pouco mais cedo da conversa, vocês falaram sobre a escolha de trabalhar com pessoas pretas no site e sobre pegar pessoas que estão se profissionalizando ainda. O que vocês acham que falta assim para ter uma profissionalização maior, mais geral para pessoas pretas? Eu acho que é muito enraizado também que essa profissão no audiovisual sempre foi composto, né, por um lugar muito branco, né? Todas as pesquisas que a gente infelizmente não tem atualizado, mas eu acredito que até 2014, assim, não tinha nenhuma mulher preta que tinha dirigido um longa, né? E aí agora a gente tem a Vivi, enfim. Mas ainda assim, você fala que... Por que quando eu penso nisso vem um nome só, sabe? Então a gente entende que é um ambiente que é dado como hegemônico branco, assim. Então eu acho que já vem a partir dessa idealização, assim, que as pessoas pretas têm uma dificuldade de se imaginar nesses lugares, né? E aí a gente só consegue imaginar que é possível quando a gente vê outra pessoa semelhante a gente, né? Nesses espaços, assim. Então, pra gente que frequenta, por exemplo, o Festival de Brasília desde 2012, assim, ficar vendo esse festival só equipe brancas ali subindo, mostrando diretores brancos subindo, mostrando pessoas brancas, geralmente para um público branco, mostrando filmes de apartamento em Brasília brancos. Então você meio que assimila isso como uma coisa que não é para você, né? Então a gente tem um primeiro lugar que é o imaginário mesmo, de você não se enxergar como um profissional, assim. E aí outra questão é que sempre acham que a gente tem que estar produzindo filmes como os nossos num lugar de precariedade, né? Que isso é bonito. É muito bonito pra crítica, pros festivais, mostrar, olha como eles se esforçam, olha que lindo o trabalho deles, que não tem dinheiro, aí todo mundo aplaude quando você fala que não tem dinheiro, como na verdade tinham que achar que isso é muito grave, porque não é uma vontade nossa, sabe? Né? Tem desde pareceristas que olham os editais e veem histórias que a gente está querendo contar e que não acham que são interessantes serem financiadas, né? Tá desde os players dos canais, dos video on demand também.
que não acham interessante porque não acham que vai ser lucrativo contar a história de pessoas pretas, né? Então, são vários lugares, assim, que a gente vai vendo que vai minando e vai dificultando a entrada de profissionais pretos. Porque a gente sabe que qualquer instituição é muito importante, mas pra gente que trabalha com cinema, a gente sabe o quanto que é no set que a gente aprende, né? E aí se você não tem essa oportunidade, se você não tem essa abertura, e aí você tem pessoas brancas sempre nos lugares diretivos que vai escolher quem vai estar trabalhando e não vai contratar pessoas pretas, então você vai reforçando esse lugar sempre, né? Então, e é isso, é muito difícil você pensar que pessoas pretas que estão em situações vulneráveis, elas podem, por exemplo, fazer estágios não remunerados, né? Que é muito do que acontece no audiovisual, assim, que não existe uma remuneração, aí você tem que dispor de um tempo para você estar nessas produções. Então, o tempo é dinheiro também, né? Então, como que essas pessoas pretas vão conseguir? Então, é muito nesses lugares, assim, que realmente é muito mais difícil. E tem uma coisa que me impressiona, e principalmente quando a gente vai nesses festivais, é uma coisa que eu olho e falo, será que ninguém acha que tem alguma coisa errada? Porque aí sobe aquela equipe enorme. Eu fico sempre olhando e falo, não é possível que ninguém olha pro lado e fale, gente, não tem alguma coisa errada que essa equipe não reflita o que é a sociedade brasileira? Né? Não estou dizendo que precisa sempre ser uma equipe majoritariamente preta como foi no Rumo, mas que as pessoas têm que começar a também ter esse incômodo no olhar, do olhar para o lado e entender que é isso. Na verdade, no fundo, a branquitude está acostumada a se olhar no espelho e se enxergar. Ela tem que começar a olhar para o lado e falar, gente, olha aqui, olha o que está ao nosso redor. Não é possível que isso já permaneça naturalizado. A gente vê as equipes no palco, e elas são equipes brancas, de homens e mulheres brancos. Então, assim, por que as pessoas ainda acham normal e de boa ser assim? Normal e confortável, né? Sabe? Por que quando se monta as equipes, as pessoas também não conseguem ter em mente profissionais pretos? E ainda assim, tá de boa. Todo mundo tá tranquilo com isso. Ninguém questiona isso. Nem mesmo os próprios diretores. Porque isso também, né? São eles, junto com a produção executiva e tal, que vão montando as suas equipes. E tá todo mundo tranquilo em relação a isso. Eles têm que começar a pensar que estrutura de cinema. E se você olha pro lado e só tem gente branca, tem alguma coisa errada nisso aí? Não tem, não. E a gente tem que começar a pensar o que está errado em todos os lugares, na universidade, né? Porque a escola já tem aí 20 anos, né? A gente já teve, imagina, o que a gente teve de crescimento de cinema e de cursos de cinema no país. Então, até que ponto também as pessoas pretas tiveram acesso a essa qualificação que vai ter esses cursos de cinema que surgiram no país? Né? Então, assim, a gente precisa olhar para o lado e ter um susto, porque, né, assim, não dá para a gente olhar para o lado e só ter pessoas brancas num trabalho, porque a sociedade não é isso. Voltando um pouco do filme, qual é a cena mais bonita, assim, que vocês se emocionaram mais? Nossa, a mais? Aquele, o filme todo, pode sabe? Ser tem coisas de estrutura, do tanto que deu trabalho, do tanto que ficou bonito, que eu acho que me emocionam muito, mas também cenas muito de cotidiano que eu acho que são lindas demais, assim. Cenas da Leni, da Sierra. Tem uma cena que é muito simples, que é quando elas estão fazendo a inscrição no vestibular, que aí são só as duas sentadas no quarto. E o jeito que elas interagiram naquela cena, toda vez que eu olho, eu acho lindo demais. Sim. A cena que a gente montou pra TV, tanto na Mata, tanto na UNB, tudo ficou muito bonito, assim.
Mas eles são muitos. É. Ai, mas eu acho que quando a Lene canta Alcione, eu acho que eu não... É assim... Primeiro que foi um plano de sequência, assim, que foi muito... Exigiu muito de toda a equipe, sabe? Tipo, foi a cena que mais demandou artisticamente, da fotografia, da Leni, né? E aí é uma cena que é fictícia e no plano de sequência ela acaba numa cena documental, né? Onde a Leni dá entrevista. Então, essa cena foi muito forte porque a gente não sabia como ia ser a entrevista. Mas assim, foi um depoimento tão forte. E é o que vem depois também, assim, que complementa é muito surreal, assim, porque a gente nunca tinha imaginado que a gente ia conseguir registrar o primeiro dia da Leni também, Sim. sabe? Na universidade, porque a gente não sabia se ela ia conseguir. E essa cena tem uma coisa louca. E quando a gente pensou na música, e aí a gente foi falar nos ensaios, que a gente fez uma preparação, né? Com a Leni, com a Sierra. Isso também foi uma coisa importante, né? A gente levou a Glau Soares, que é a nossa preparadora de elenco também, para as entrevistas, porque ela fazia todo um trabalho para também soltar quem ia falar diante das câmeras, então isso também foi uma coisa bem diferente, que fez com que as entrevistas corressem de outro jeito, que foi quando a gente chegou com a ideia de usar essa música. E a gente falou pra Leni e ela falou, essa foi a música que eu declamei na minha prova na UNB. E a gente não sabia disso. Foi uma grande coincidência que também deu uma outra dimensão pra essa cena. Então, eu também gosto. Não, mas é isso, né? E uma que eu sou muito fã da Alcione. Sim. E como é que foi a reação do público pra essa cena, assim, ao vivo lá? Foi engraçado, assim, porque eu acho que assistindo o filme, assim, a gente meio que vai sabendo onde que as pessoas poderiam se emocionar, onde elas poderiam rir. E foi meio que quase uma cartela de bingo, assim, porque realmente é onde tinha esses pontos, assim, a plateia foi reagindo, foi se emocionando, foi se indignando também, né? Então foi muito suprindo umas expectativas que a gente tinha muito, né? Porque realmente, assim, a Aline ela faz rir e chorar, assim, de uma forma muito linda. Foi muito forte, assim, a reação, assim, o público aplaudindo de pé no final, foi... Ficando até o final dos créditos. Foi um Sim. negócio que eu falei, gente, as pessoas estão ficando até o final. Sim, elas assistindo tudo e como chegaram na gente também, assim, pessoas muito emocionadas, assim. E na verdade a gente tem ainda, depois a gente exibiu na última quarta-feira, e ainda assim chegam mensagens até hoje, né? E alguém comentou do filme, e eu falo, gente, olha que coisa doida, assim. E é sempre isso, né? Das pessoas muito emocionadas. Sim. E também tem, a gente ganhou o júri popular ontem, né, também, então acho que isso mostra o quanto as pessoas se emocionaram, acreditaram também, porque eu acho que é isso, assim, as pessoas chegam e falam assim, eu fiquei muito tocado mesmo, assim, de acompanhar, porque eu acho que é isso, você entra junto ali, sabe? Você vai torcendo para aquela personagem até o final, assim. Então, acho que supre uma expectativa, assim, de ver que as coisas podem dar certo e, ao mesmo tempo, depoimentos muito fortes, assim, muito realistas, né? Que te coloca de novo na realidade, assim. Tipo assim, eu tô indo ali nessa jornada, mas também eu volto pra realidade e vejo que muita coisa tem que ser feita ainda, né? E com alguns depoimentos não, alguns retratos de pessoas racistas também, que eu acho que era importante a gente
colocar, sabe? Porque senão é como que a gente coloca o peso das coisas, né? Se a gente não mostra quem tá sendo violento com a gente, sabe? Então é um filme que denuncia também. Denuncia de uma forma que é inquestionável, assim. Então, o uso dessas falas, elas não têm como ter outra interpretação do quão violentas elas são, do quão erradas elas são. E Então, que eu ainda acho que... permanecem. E que ainda permanecem, e que ainda tem pessoas que trabalham num dos maiores jornais do Brasil, assim, ainda emitindo a mesma opinião de 20 anos atrás. E sem ser responsabilizado por nada. Tá aí, tá escrevendo, fez artigo alguns meses atrás e tá aí. O Ari teve o episódio de racismo agora, quando ele volta pra universidade, acho que foi mês passado, se eu não me engano. Então, assim, tá tudo aí. E aí o Ari que foi uma pessoa que há 20 anos atrás foi um dos casos de racismo que despontaram a questão da implementação das cotas raciais. Hoje ele volta como o intelectual que ele é e ele ainda sofre racismo dentro desse espaço universitário. Então, é, é atual, sabe? A gente tá falando, não tá falando só do passado, a gente tá falando de hoje. Então, acho que é por isso que toca muito também as pessoas. Sabe? Porque eu acho que pra muita gente já tá resolvido. Não tá. Então, é isso. E eu queria falar um pouco do passado de vocês, vocês ganharam esse júri. Vocês já ganharam outros filmes, com outros filmes. O que vocês fizeram no audiovisual? Bom, a gente começou, o nosso primeiro filme foi o Afronte, que isso foi o nosso trabalho de final de curso e a gente teve uma trajetória bem incrível com ele, né? Assim, a gente também estreou no Festival de Brasília, na Mostra Brasília. A gente também ganhou alguns prêmios, ganhou o prêmio Saruê, né? Assim, um reconhecimento do Correio que sempre tem no festival, ganhou o prêmio de melhor montagem, a gente circulou muito, a gente foi para lugares que a gente nunca imaginou. Assim, a gente foi tema de debate em Harvard. Assim, coisas que a gente nunca nem pensou, né, quando a Sim. gente fez. Então, assim, é isso. Foi um filme importante pra gente, muito importante, porque a gente também falava de nós, né? Era o nosso primeiro filme que estava muito imerso nas nossas experiências. E o Rumo também. E aí a gente foi fazendo outros trabalhos, né? Assim, comecei a produzir a Mostra Adélia Sampaio, que é uma mostra de cineastas pretos. Trabalhei com a Edileuza no Filhas de Lavadeira, que também circulou bastante. E aí a gente chega no Rumo, né? Sim, não, e a gente com outros trabalhos também, né? A Sim. gente fez oficina de cinema LGBT, que foi no Instituto LGBTQIA+, aqui em Brasília também. E esse curso, essa oficina foi para a UFRJ também, né? Na Semana de Diversidade lá. A gente fez uma oficina de roteiro. de roteiro, de videocartas com quilombolas Calunga também. Então acho que é isso, assim, nosso trabalho no cinema. A gente é pesquisador também, Max pelo Instituto de Artes da UNB, eu pelo Multimeios da Unicamp. Então o nosso trabalho ele tenta alcançar vários lugares do cinema, assim, sabe? Que é muito importante, assim, desde tentar passar o conhecimento, desde refletir o que os nossos colegas fazem também, né? Então, é isso, assim, eu acho que a gente tentou fazer muitas coisas, assim. E aí o Rumo é o nosso segundo trabalho, assim, audiovisual. Mas que não é o último, porque a gente também já tá indo em busca dos próximos, assim. Mas é isso, é muito importante a gente trabalhar com questões raciais e tudo, mas também é muito importante que o mercado entenda que a gente pode fazer qualquer outro trabalho, sabe?
Inclusive, a gente não é só cineasta em novembro, assim, que é o mês da consciência negra. Né? A gente paga boleto o ano inteiro, como qualquer outra pessoa, assim. Então, acho que a nossa maior luta também enquanto profissionais, ter o direito de fazer outras coisas, sabe? Tipo, porque isso é muito importante, eu acho que é um trabalho que eu tenho muito orgulho, mas eu também queria poder falar sobre experiência estética, minhas referências, como a forma artística que eu trabalho, em outros lugares também, sabe? Não só chegar nos lugares e falar de questão racial, porque isso parece que me coloca num lugar que como se eu não tivesse frequentado as mesmas instituições que outros profissionais, sabe? E que eu não tenha a mesma experiência. Eu já fiz outro longa-metragem, já trabalhei agora para TV. Então, eu não tenho nenhuma diferenciação de qualquer outro profissional, assim. Eu fiz uma escolha de contar histórias muito importantes, mas eu também sou profissional que pode trabalhar em qualquer outra produção, sabe? E quando é que vocês vão dar? Qual o próximo projeto? A gente está tentando desenvolver, né, nesse processo, desenvolver o nosso primeiro projeto totalmente ficcional, que é o No Pôr do Sol. A gente tem participado de laboratórios, desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de projeto, participado de pitching para tentar conseguir financiamento, porque é isso também, né? É uma coisa que o Bruno falou. A gente quer fazer De acordo com o Wikipédia, Gente. Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, mais conhecido A gente já participou de alguns pitchings e é isso. A gente quer fazer um cinema com estrutura, né? A gente não quer estar sempre nesse cinema de guerrilha. É muito massa, é uma aprendizagem incrível, mas a gente quer que as pessoas sejam remuneradas. E aí a gente está nesse processo todo. O No Pôr do Sol é um filme também inspirado na história da Leni, que é uma pessoa incrível, que na verdade o mundo precisa conhecer, porque tem muitas Lenis no Brasil, muitas Lenis, muitas mulheres fortes que foram responsáveis por mudanças importantes. A Leni era uma líder comunitária, é uma líder comunitária no Pôr do Sol. E o quanto para que aquelas pessoas tivessem dignidade, tivessem uma vida melhor, essa luta precisou ser coletiva. E a Leni foi responsável também, uma das responsáveis, para que essa luta existisse lá no Pôr do Sol. Então, a gente está nessa montagem de projetos e pensando em outros, porque a gente quer fazer filme. Sim. A gente quer fazer filme. Sim. Dá um trabalho danado, mas a gente quer fazer filme. Sim, e agora a gente é uma produtora, a gente é a Fructifaz, então acho que tem um lugar que demanda recursos para abrir uma produtora e a gente só consegue ser competitivo tendo uma produtora num nível de mercado, assim, sabe? Então a gente quer muito que a nossa produtora seja esse lugar que consiga agregar outros profissionais pretos pra gente estar produzindo outras questões aqui também, sabe? Então acho que a gente tá amadurecendo, assim, acho que a gente tá virando adulto do audiovisual, assim, nesse lugar de ter o primeiro longa, né, de ter saído num lugar importante, né, que é ter sido reconhecido. E ser esse lugar também de agregar aqui em Brasília, né, de fazer possível, assim, né, já que a gente conseguiu abrir a nossa empresa, que ela seja esse lugar também não só pra gente, sabe, mas para essas pessoas que trabalharam com a gente, né, que também essas pessoas são potências criativas, né, não é que só eu e o Marcos temos que ficar aqui sendo criadores, sabe, existe muita gente foda, assim, a nossa produtora executiva, a Betânia, também escreve, tem os próprios projetos da própria produtora, então é um movimento grande, né, não é individualizado na gente assim não, a gente quer ser muito essa ponte, se a gente puder ser, sabe? Então é mais do que ficar pensando, o nosso próximo projeto, assim, meu e do Marcos, mas assim, nosso próximo projeto enquanto
comunidade mesmo cinematográfica preta aqui no DF, porque assim existe um grande acordo entre cineastas brancos para continuarem ocupando o lugar que eles ocupam, assim. E a gente precisa mexer nisso, assim, a gente precisa tornar mais diverso, né? Não só na questão da negritude, mas na questão de gênero, de sexualidade também, né? Isso tem que ser revisto, assim, né? Porque ainda assim eu e o Marcos somos homens pretos cis, né? Os travestis têm que escrever, tem muita coisa ainda para ser mexida aqui, então se a gente puder ser esse lugar de acolhimento, a gente vai ser, sabe? Também isso é um projeto, né? Não só ter mais filmes e ter mais longas, isso também, lógico, né? Mas tem muito mais coisa pra ser feita aqui em Brasília, assim. Tá no projeto? Só pra repetir, enfatizar. Da Da produtora? Ah, sim, a Front faz. E aí, duas perguntinhas, só pra finalizar. Cineasta favorito de Brasília e filme favorito? Tudo de Brasília? Não, vai ser o filme favorito da vida. Mas se tiver de Brasília. Cineasta favorito de Brasília? Pode ser dois, assim? Eu acho que eu colocaria o Ardilei e a Dacer. Ah, não, tem que ser três, na verdade. Não dá. É isso, tem que ser esse tripé, assim, eu acho que é um grande tripé, assim, do cinema brasileiro, que é o Ardilei, a Dacia Biapina e a Edileuza Penha, assim. Sim. Não tem como você falar de cinema brasileiro sem falar deles, assim. Pra mim é isso. Agora filme... Os nomes. Agora Porque- filme favorito, assim, eu não vou me entregar, não vou... Eu nem. difícil. Porque isso, assim, eu sou muito suspeito em relação a Edileuzo, porque é alguém com quem eu criei uma relação muito próxima. A nossa relação já ultrapassou o profissional há muito tempo, então, assim, a minha admiração por ela é por muitos motivos. E por ela levar essa questão do cinema negro para muitos lugares, para um cinema negro no feminino. Ela entende a importância de mulheres pretas fazendo cinema. Ela sabe o quanto isso pode mudar o mundo, né? Então, assim, a gente também já fez muita coisa junto. Estou até que fico pensando assim, será que eu falo de Deus? Não, com certeza, assim, não tem como. Porque é isso, a minha admiração por ela já ultrapassou somente a questão cinematográfica. Pelas ideias, por tudo. Você é uma grande pesquisadora, Sim. sabe? Não tem como. E de movimentar, assim, realmente o cinema como um todo mesmo, sabe? Nesse lugar que eu tava te falando. Então ela não tem como, assim, acho que ela articula muitas coisas, assim, para que seja um cinema mais democrático, sabe? Então, e eu acho que tem que ser isso, assim, porque eu acho que os diretores que se isolam só no fazer ali, isso é um lugar muito egoísta, sabe? Eu acho que o cinema, qualquer cinema que seja, ele é social. O que menos fale de questões sociais, ele está falando muito também. A ausência, né, de certas questões, a ausência de certos corpos, isso é muito político também, né, e é um acordo político. Então tudo é muito político, assim, a gente só não está acostumado a ver a nossa política, né, aí vira só militância, né, porque para mim não existe nada mais militante do que ver só pessoas brancas na tela, assim, acho que isso é um lugar de extrema acordo político. E pra mim é isso, né? É só um estranhamento com nossa forma de fazer cinema, assim. Não é, estranhamento é uma palavra boa pra não falar outros nomes, assim. E esses nomes que o Bruno citou, que eu acho que são realmente destaque, saíram do lugar comum no cinema brasiliense, assim. Estão mostrando outros espaços, outros corpos, outras histórias, assim. Eu não sei, eu acho que o Adirley, por exemplo,
É um cara que tá mostrando que o DF é muito grande. Do que ele fez com o Mato Seco em Chamas, o que ele mostra do Sol Nascente, o que ele tem mostrado de Ceilândia, é algo que não tinha sido feito aqui ainda. Então, nossa, ele realmente ele é um cara. Todos eles, a Dácia também, é isso. São pessoas que conseguem enxergar grandes histórias em outros lugares, em outras pessoas. A Dácia com o Carneiro de Ouro. Carneiro de Ouro. Sim. E que foi nossa professora Sim. também. E acho que foi uma das primeiras professoras que eu entendi que eu poderia ser amigo. Sabe? Que eu acho que isso é muito interessante também. Que não tem aquele distanciamento intelectual. E que eu lembro que quando ela estava fazendo o Carneiro de Ouro, ela foi muito generosa em mostrar o processo criativo dela. Ela trazia isso para aula. Isso é muito único, sabe? Então, e ver como ela torce pra gente também. Já trabalhei distribuindo Cadê Edson também, que é outro filme, assim, muito foda, muito importante, né? Muito simbólico, assim. Eu acho que o Cadê Edson, ele fala de muitas questões de uma vez só, né? E é aqui, assim, né? Nos nossos olhos, todo mundo passava ali na frente daquele prédio ali, só ignorando, assim. Então ela foi lá e colocou luz ali. E um ato de muita coragem, assim. Acho que é muito corajoso fazer um filme dessa forma, assim. Você mexe com muitas questões ali, né? Então ela é braba, assim. Então não tem como não falar dessas 3 pessoas aqui, realmente, sim. E vocês querem ser achados em algum lugar? Redes sociais? Pode ser da nossa produtora, Sim. né? Da @frontfaz. E aí A gente tem tá lá. o filme Rumo. E aí lá também acho Sim. as nossas redes particulares. Show de bola. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.